Então, vocês abrem a apostila de vocês na página 15 e aqui tem esse ilustrado, né? Que é um ilustrado onde que traz as regras de passos, né? De coreografia de uma dança japonesa. Então, eu gostaria que vocês observassem, né? Que tanto na dança quanto no teatro, muitas criações podem ser transmitidas por meio de algum tipo de partitura, assim como ocorre na música também, né? Que a música tem a partitura, né? Que vocês tinham estudado logo atrás, né? E na tradição japonesa, o teatro e a dança também eles utilizavam um estilo de partitura, né? Que aqui vocês podem observar os movimentos que são feitos com os pés, né? Com as mãos. Então, tá tudo ilustrado. Então, eles tinham o hábito de escrever, né? Como era a coreografia, como eram os passos, né? Que nem, por exemplo, hoje, por exemplo, se você vai numa aula de dança, de teatro, o professor passa os passos só verbalmente, né? E a gente acaba na prática, né? No exercitar do corpo, praticando, né? E aqui eles tinham a prática de estar escrevendo, desenhando o movimento dos passos. Por que os japoneses acreditavam na educação através da repetição? Então, como vocês podem ter percebido, né? A tradição japonesa, ela é cheia de regras. Ela é muito detalhista, tem muita rigidez. Então, é bem diferente do movimento que nós tinha aprendido, do movimento romancista que nós tinha aprendido no capítulo 1 da apostila, né? Que o movimento romancista, ele era a criação, a renovação, a você criar algo novo, você tá expandindo, sabe? Eles partiam dos sentimentos deles, das emoções, para estarem, isso inspirava eles a criar algo novo. Então, não tinha a questão da repetição, entende? Tinha a questão da renovação, algo diferente, algo novo. E na tradição japonesa, eles têm muito, a cultura deles, né, traz a regra, traz a repetição. Então, vocês vão ver que um capítulo é diferente do outro. Enquanto no período romancista, eles buscavam a renovação, o novo, que nem, por exemplo, Beethoven, né? Beethoven foi um dos precursores, né, do período, porque ele trouxe algo novo, né? Então, ele saiu do tradicional, que era do período do classicismo, né? Que tinha as regras, né? As regras na música. Ele extrapolou as regras, né? Ele fez algo dele, né? E a cultura japonesa é ao contrário. A cultura japonesa, ela é a base de regras. Nós vamos ver até um documentário mais para frente que traz bem isso, né? A questão das regras, repetição, e é isso que eles buscam conservar, né? Na cultura dele, para que não se acabe, porque se você não trazer essa conservação, né? A cultura acaba se perdendo, que nem, por exemplo, a cultura gaúcha. Então, o tradicionalismo gaúcho, né? Então, tem os CTGs que sempre estão trazendo, são pessoas que, né, que frequentam o CTG, que sempre tá, né, revivendo a cultura gaúcha, né, para não se perder a cultura. Então, os japoneses, né, eles até hoje, eles praticam tem essa prática por exemplo, do teatro é teatro não é nó. Teatro que é uma prática, né, que eles têm até hoje para não se perder essa cultura.
Então, como vocês podem ter observado nos estudos, né, o teatro nó foi desenvolvido no Japão, né, no século XIV, e é praticado até hoje, para não se deixar perder a tradição, né? Essa forma teatral, ela combina elementos que vocês podem ver que é da música, da dança e da representação, né? Então, tem os músicos que atrás, normalmente os músicos, um toca flauta e 3 tocam tambores, né? E tem o coral, que fica ali, né? E os atores, né? Normalmente são 2 atores que fazem a cena, que são 2 personagens, que um é o principal, né? E o outro é o coadjuvante. E esse principal, né? Ele usa máscara, então o teatro nó, ele usa máscara nesse teatro. E quem usa a máscara? É o personagem principal. O personagem principal usa máscara e ele é através da máscara que ele se transforma, né? Que ele faz a execução do personagem dele, né? Que ele pode se transformar em Deus, guerreiro, mulher, fantasma, né? Que era no que eles acreditavam, no que eles traziam, né? Para o público assistir, né? Então, vocês podem observar que eles tinham o local deles de teatro, né? Que aqui tem a página 19, tem o esqueminha, né? Que aqui tem bem certinho, assim, todo o que normalmente eles colocam. 3 pinheiros serve de orientação, né? Para o protagonista. E ele seguindo, né, onde que ele entra, e normalmente esses 3 pinheiros, normalmente aqui não tá, mas é do menor até o maior, para dar essa noção de profundidade. No vídeo que a prof mandou semana passada, tinha isso, né, que eles iam de um pinheiro menor até o maior para ter essa noção de profundidade que tá vindo, sabe, de longe e chegando. Então, eles tinham pedrinhas aqui normalmente, para a luz bate nas pedrinhas brancas e reflete para eles, porque como quem representa, né, o ator, ele usava máscara, então ele tinha que cuidar, ter a noção para não cair do palco, né? Então ele tinha as pedrinhas brancas aqui, onde que a luz batia e iluminava, para ele ter essa noção que ele não podia ir mais para frente, né? Senão ele poderia cair. E outra questão também é essa questão de regras nos passos, né? Então, eles treinavam, executavam várias vezes a cena e ele sabia, por exemplo, que ele poderia dar só 3 passos para frente, dar um exemplo, né? Então, assim, quantos passos que ele poderia dar para cada lado, por isso que era tudo desenhado, tudo esquematizado, para que o ator não caísse do palco, né? Como ele estava com máscara e como vocês podem observar aqui as máscaras deles, né? Não eram máscaras abertas, então tinha o desenho do olho, da boca, tudo certinho. Então não eram máscaras abertas, então eles não podiam enxergar realmente, né? Então era a questão do equilíbrio, regras. Então era isso que pulsava na cultura deles, né? Era a regra, equilíbrio. Então o ator, ele passava a vida inteira ensaiando para chegar à perfeição, né? Para chegar à perfeição do equilíbrio, do passo bem feito, né? E tudo mais. Então, aqui o Kyogen, né? Ele era um estilo, tipo, o teatro nó, a prof até chegou a sublinhar aqui, né? O teatro nó, ele trazia, peças nó costumava apresentar temas pesados, melancólicos, com a aparição de fantasmas, atormentados e divindades, né, que tratavam um pouco do que eles acreditavam, do que, né, cenas mais pesadas. E já o Kyogen era uma comédia entre duas, né, uma comédia, onde que a gente pode estar observando aqui, né, que até tinha mais atores, né, mas sempre tem o principal e o coadjuvante, os coadjuvantes, né, nesse caso. Então, vocês podem observar que o principal usava máscara também, né,
e o restante não. Então, assim, no teatro no, falando do teatro no, que é o que vocês se aprofundaram mais, né? Era obrigatório o uso de máscaras e tinha a representação, que era do ator, e os músicos, né? Então, essa era a base do teatro no. Então, tinha o Kyogen, que era, que nem tá escrito aqui, risos para aliviar o ambiente, né? Que era uma comédia, né? Que era um teatro mais cômico. Aqui, na apostila de vocês, na página 20, traz também aqui no Brasil, né? Que tem um diretor, né? Que aqui esse é o diretor, que ele também fez uma peça de teatro baseada, né? Na cultura japonesa, né? No papel de Zeami. Zeami é um diretor, né? Artístico japonês. E o nome da peça é Taniko, o Rito do Mar. Então, aqui vocês podem ver os atores, né, da peça aqui no Brasil, que foi executada. E aqui, desse lado, né, o diretor. Indo para a página 21, nós temos o Agoromo. Agoromo é uma peça do Zeami, né? Que o Zeami é um diretor, um grande diretor japonês. Então, é uma peça muito... uma das principais peças, né? Da cultura, que até hoje é executada, do Teatro No. E eu gostaria que vocês lessem essa peça de teatro, o tema dela, o que traz, para vocês entenderem melhor. E eu acho muito interessante outra coisa realçar, que quem sabe nos estudos de vocês podem ter observado o leque. O leque, gente, é muito importante na cultura japonesa. Eu vou ler um pouquinho sobre o significado do leque para vocês, tá bom? Só para vocês verem a importância que tem o leque na cultura japonesa. Então, o leque, ele traz um grande simbolismo e ele vai desde faz parte da vida, né, da cultura japonesa, desde quando as crianças nascem até sua morte. Então, quando nascem, já ganham um leque. Quando é batizado, tem um outro leque. Há aniversários, né, representação por leque, casamentos. Então, tipo... Tudo que envolve, sabe, os ritos, né, tudo que envolve, que faz parte do dia a dia, da vivência, né, eles têm a representação, o simbolismo do leque junto. Como nós temos vários simbolismos, né, o anel que a gente usa no casamento, né, então é um simbolismo de matrimônio, né. Lá, por exemplo, era um leque de um estilo determinado. Então, os leques, eles tinham vários design, várias colorações, vários estilos. Se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada no Google sobre os leques japoneses, para vocês verem todos os estilos de leques que tem, vários estilos. E cada um representa, para algum momento, entende? Cada leque é feito para algum momento da tua vida. Só para vocês terem uma ideia. Então, de grande simbolismo para a cultura japonesa, os leques também serviam para definir os status sociais. Por exemplo, quem tinha o leque fechado é porque significava que aquela pessoa era superior à outra, entende? Então, por exemplo, a pessoa que era superior, né, ela fechava o leque. Então, representava superioridade. Se você chegasse no ambiente e fosse ver pessoas de leque fechado, já demonstrava que aqueles lá eram os donos da casa, do ambiente, o presidente, o prefeito e assim por diante, né? Então, eram os superiores. Superiores fechavam o leque diante dos demais, né? Então, representava status sociais. E também existe vários, como a prof falou, existe vários tipos de leque para cada, né? Leques com escritas,
leques com desenhos, vários tipos de desenhos, leques com vários tipos de designs e cores, né? E o que significa o leque? Isso é muito importante você saber. A extremidade do leque, que é essa parte aqui, né? A extremidade, onde fica a mão, simboliza o nascimento. Enquanto suas lâminas, né? Essas lâminas representam, então, o leque, né? Aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem melhor. A extremidade do leque, né? Onde fica a mão, né? Representa o nascimento. Enquanto as lâminas que tem simbolizam muitos caminhos possíveis que nos deparamos a nossa vida. Então, são os caminhos que nos deparamos na vida, né? Que podemos seguir, né? Olha só que interessante. As cores também têm significado. Então, o vermelho e o branco são considerados sorte. O dourado é para atrair riqueza. Diz que normalmente os leques que são feitos nos casamentos, né? Tanto a noiva quanto o noivo usam um leque, os dois. Normalmente são dourados, prateados. Então, como eu comentei, cada leque é feito para uma determinada ocasião. Continuando nosso estudo. Então, aqui nessa parte 22, né? Na página 22, tem até um pedaço do texto do Agoromo, né? Do teatro Agoromo, da peça Agoromo. Então, porque aqui fala um pouquinho que eu quero que vocês leiam em casa, né? A história. E aqui tem um pedaço da peça de teatro, né? O que os atores falavam. Então, como a gente pode observar, né? A questão dos detalhes, das regras, a imitação, né? A imitação que é muito importante na cultura japonesa. A precisão, né? A precisão de movimentos. Então, como diz aqui, né? No Teatro No, né? Até atirar uma flecha tem passos certos para dar. Tem regra de como atirar a flecha. E você tem que seguir a regra exatamente. Por isso que eles passam a vida inteira, né, treinando. Então, aqui tem duas obras de arte, né? Uma de um artista japonês e a outra é o Van Gogh, né? Nosso artista, né? Que vocês já devem ter estudado, né? Vicente Van Gogh, ou vão estudar, que ele também fez uma representação, ele representou essa obra de arte japonesa, né? Então, ele fez uma representação. Aqui, gente, eu quero ler para vocês o que o ator japonês Yoshi Oida, esse ator japonês, né? Ele escreve, só para vocês terem uma ideia, ele fala exatamente como se procede a cultura japonesa. Gostaria que a gente lesse todos juntos. O prof vai ler aqui e vocês leiam lá, tá bom? Olha, são palavras dele, né? Meu professor Denô uma vez me disse que eu não deveria interpretar do meu próprio jeito. Em vez disso, devia tentar fazer exatamente o que o professor mostra. A maneira como a mão é levantada, o modo de dizer o texto, tudo deve ser feito exatamente como ele diz, mesmo que achemos que não está certo. Não se deve alterar ou reinterpretar o que se aprendeu até que se atinja os 60 anos. Depois disso, devemos ser livres. Mas uma vez que se tem iniciado um treinamento de No, com idade entre 5 e 6 anos, estamos na verdade falando sobre mais de 50 anos de estudo. Encontrei meu mestre depois de ter me dito isso, quando ele estava com aproximadamente 75 anos. Perguntei-lhe se sentia algo diferente agora que tinha atingido a idade da liberdade.
Ele respondeu: não. Aquilo que eu disse a você aplica-se somente aos gênios. Como sou um ator comum, não posso atingir a liberdade. Na verdade, é exatamente o contrário. Estou ficando velho e algumas vezes acho que vou perder o brilho ou que vai me dar um branco. Fico tão preocupado com esse negócio de esquecer o texto que não tenho tempo de me concentrar em atingir a liberdade. Minha tarefa principal é simplesmente fazer meu trabalho de maneira correta. É isso. E então, depois desse texto, né, desse depoimento, nós podemos observar um pedaço da letra de Carlos Careca. Carlos Careca é um grande compositor e questionador. Então, ele é um questionador da parte musical, né? Ele criou uma letra que se chama Ser Igual é Legal. Então, na verdade, questiona essa ideia de ser igual é legal. Ele traz um questionamento sobre essa ideia, que é bem diferente do que, né, nos mostra a cultura japonesa. Então, gostaria muito que vocês observassem isso. Se é legal, se não é, isso não faz parte do nosso, cada um tem o seu, né, o seu depoimento, o seu pensamento, as suas ideias. Mas essa é a cultura japonesa. Pensa bem, essa é a cultura japonesa. É cheia de regras, cheia de, imagina só, nós, por exemplo, né, trazer para o nosso cotidiano, nós ficamos, nós vamos fazer um curso, teatro, dança, vamos fazer 2 anos de curso, 3 anos, a gente já cansa, né, não aguenta mais. E eles, na cultura tradicional japonesa, eles ficam a vida inteira praticando, estudando, para, que nem diz aqui o professor, né? Para quando chegar aos 60 anos, chegar, vamos dizer, né, entre aspas, a perfeição, né? Atingir a liberdade. Daí que a gente, tipo assim, no conhecimento deles, a partir dos 60 anos, você vai ter um conhecimento, né? A ponto de trazer a tua liberdade de criação. Que claro que daí seria uma liberdade de criação, de repetição para os outros, né, estarem praticando, né, então seria uma daí que você teria a idade para poder compor alguma coisa, né, criar algo novo, né. Então vocês podem ver a diferença do período romancista que nós estudamos, né, que lá é pura liberdade de criação desde criança, né, desde novo. Se você tiver essa inteligência, né, essa desenvoltura para criar, você vira um gênio, né? E aqui, na cultura japonesa, não. Na cultura japonesa, você precisa seguir regras. Se você conseguir seguir as regras do começo ao fim, você chega à perfeição. Você chega à liberdade, você atinge a liberdade. Então, vê a diferença, né, de culturas, a diferença, né, que a gente possui, né, num mundo, né, possui várias culturas. Então, pessoal, então vocês já tiveram mais ou menos aqui traz, né, toda a colocação, né, que nós, entre o período romancista, né, a diferença da cultura, né, da cultura japonesa, das ideias, né, do Carlos Careca. Tava pesquisando como é que se pronunciava, se era careca mesmo, mas é careca. E semana que vem nós vamos fazer uma avaliação daí, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a prof. Gostaria que vocês lessem, né, essa apostila e lessem em especial aqui essa peça de teatro, né, o tema da peça de teatro, para vocês entenderem mais ou menos como, né, no que se baseava, né, o teatro né, da cultura japonesa. Beijo, beijo e tudo de bom para vocês, bons estudos.